Marcos, que é o segundo evangelho, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminamos de estudar o evangelho de Marcos e agora começamos a estudar o evangelho de João. Livro Relatos, que é o capítulo de leitura da Bíblia de todos os dias, estamos estudando o livro de Lucas e amanhã a gente termina o livro de Lucas. Então, na semana passada, nós começamos a estudar o evangelho de João. Agora, quem era João? O que é que vocês lembram de João? Ele era discípulo. O que é que vocês lembram de João, assim, que fala na Bíblia? A gente fala de João, você lembra de que história dele? Ele era o quê? Esse é João Batista. Esse é o evangelista. Esse é um discípulo de Jesus. Pronto, esse mesmo. Então, João, o apóstolo, ele era o mais novo dos discípulos de Jesus. Era o mais jovem dos discípulos de Jesus. E ele, ao longo do livro dele, desse evangelho, diz várias vezes que ele era o discípulo de Jesus mais amado. Segundo ele acreditava que ele era o discípulo de Jesus mais amado. Então, ele era o discípulo mais jovem e tem várias histórias dele ali envolvendo ele e o irmão dele, que é Tiago e João, que a Bíblia chama de os filhos do trovão, porque eles eram bem explosivos. Eles queriam... Jesus mesmo que disse que ele era os filhos do trovão. Tiago e João viviam querendo brigar, viviam querendo guerra. Eles eram bem violentos. Mas aí, na convivência com Jesus, no dia a dia com Jesus, o Espírito Santo transformou Tiago e João se tornou um discípulo do amor. Quando você lê o Evangelho de João e as cartas de João, você vê o quanto ele fala de amor, o quanto ele é carinhoso. Sempre que ele começa a falar com a igreja, ele fala: filhinhos meus, queridos meus. Então houve uma transformação na vida dele, houve uma transformação na linguagem dele. Ele se tornou um discípulo do amor. E aí, perto do final da sua vida, ele escreve o livro de Apocalipse e depois ele escreve o Evangelho de João. O Evangelho de João foi provavelmente o último livro a ser escrito na Bíblia. E ali ele conta a história de Jesus de uma maneira diferente. Se você prestar atenção, Mateus, Marcos e Lucas, ela vai subir esse cara. Fica aí para parar, para não cair. Fala, Então, olha, Mateus, Marcos e Lucas contam mais ou menos as mesmas histórias, só que de pontos de vista diferentes. Aí João decidiu fazer o seguinte: já que Mateus, Marcos e Lucas já contaram praticamente as mesmas histórias, eu vou contar histórias que eles não disseram ainda. Vou contar diálogos, pregações que eles não falaram até agora. Vou trazer uma perspectiva diferente. Então, por isso que o Evangelho de João é o evangelho mais diferente dos quatro. Ele apresentou uma perspectiva diferente dos outros três. Certo? Então vamos lá para o Evangelho de João 20, verso 30 e 31. Por que João escreveu esse Evangelho? Qual é o objetivo dele? 20, verso 30 e 31. João 20, verso 30 e 31. Qual era o objetivo do Evangelho de João? Por que João escreveu esse livro? O Evangelho de João não é as cartinhas, é o Evangelho, capítulo 20, verso 30 e 31. Diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então João aqui reconhece o seguinte: Jesus fez muito mais coisas do que as que estão escritas nesse livro. Ele fez muito mais milagres, ele fez muito mais sermões, mas o que eu coloquei aqui é o suficiente
Então, qual era o objetivo de João quando ele escreveu esse livro? Era fazer com que a gente acreditasse que Jesus era o exatamente. Então, o objetivo de João era isso. Então, cada história, cada ensinamento tem esse objetivo. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus. Exatamente. Então, o que é que João começou a contar no seu livro? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Vamos lá para o livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Quando a gente lê do 1 até o verso 12, aqui fala de um casamento. Jesus ele foi para um casamento em Caná da Galileia, que era um lugar próximo de onde era Nazaré, que era a cidade onde Jesus cresceu. Então Jesus foi para esse casamento. O que foi que aconteceu lá? Lá no meio da festa, já no auge da festa do casamento, acabou o vinho. Lembrando que esse vinho aqui não é o vinho alcoólico que as pessoas tomam hoje, era o suco da uva. As pessoas pegavam as uvas lá na vinha, colocavam um lagar, que era como se fosse um tanque, pisavam as uvas, faziam o suco e tomavam nessas festas. Então, no meio da festa, o vinho acabou. E aí Maria, a mãe de Jesus, foi até ele e disse: olha, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. E aí Jesus disse: eu digo, mulher, a minha hora ainda não chegou. E aí Maria disse aos servos: façam tudo o que ele pedir. E aí Jesus disse o seguinte: peguem aqueles vasos que tem ali, era o vaso de purificação, o vaso de santos, encham eles de água, enchem todos eles de água. Quando terminou de encher, a Jesus transformou a água em vinho. E disse: agora leve um pouco para o anfitrião, para o dono da festa. Leve um pouco para o dono da festa, para ele ver se estava agradando dele. E quando o dono da festa provou e disse: esse vinho é melhor do que o primeiro. Geralmente, em toda festa, serve o melhor vinho primeiro, para depois servir o vinho que é mais barato, de baixa qualidade. Mas vocês deixaram o melhor vinho no final. Exatamente. Então, Jesus transformou a água em vinho ali. Agora, olha como João chama esses milagres. Verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, como é que João chama os milagres? Ele chama de sinais. Por que João chamava os milagres de Jesus de sinais? Jesus fez um milagre, Jesus fez um sinal. Por que João chamava assim? Por aí. Quando Jesus fazia um milagre, ele era um sinal de quê? Glória, que mais? Sinal do seu poder. Exatamente. João chamava o milagre de sinal porque estava apontando que ele era o Filho de Deus. Aquele ato de fazer o milagre, fazer as pessoas acreditarem que ele era o Filho de Deus. Por isso que João chamava de sinal. Então, por causa disso, como a irmã falou aqui, os discípulos acreditaram em Jesus, passaram a seguir Jesus, passaram a acreditar ainda mais nele. E vocês? Qual é a razão que você tem para seguir Jesus? Essa aqui é a resposta que todo mundo pode responder. Você, Marcos, qual é a razão que você tem para seguir Jesus? A maior razão. Tem um problema que não falando com o
É não? Foi a transformação que Deus fez na vida dela, Jesus fez na vida dela, que fez ela seguir Jesus. Amém. Você também. Mais alguém? Qual é a razão que você tem para seguir Jesus? Porque a palavra de Deus é a verdade e a vida. A palavra de Deus. Então, é diferente. Exatamente. Você seguiu porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então todo mundo aqui tem um motivo especial porque segue Jesus até hoje. Alguns por causa do milagre, que alguma doença foi curada, outros porque teve sua vida restaurada, outros porque em todos os lugares só encontravam mentiras, mas em Jesus encontrou a verdade. Bem, a palavra de Deus está trazendo para cada um de nós. Ele está achando que tem a solução, e a palavra de Deus está esperando. Não vai prosseguir. E a gente passar a testemunho que Deus faz na nossa vida, passa por vocês, que a gente conseguir através de Deus. Esse é um dos melhores motivos que a gente tem para seguir Jesus, por causa do amor de Deus. O amor de Deus que toca o nosso coração, que quebra nosso orgulho, que quebra nossa arrogância, que faz a gente odiar o pecado e amar mais Jesus. Esse é, sem dúvida, um dos melhores motivos que a gente tem para seguir Jesus. Então, por que eu disse isso? Porque os discípulos passaram a crer em Jesus a partir desse milagre. Eles seguiram Jesus, como Jesus chamou Pedro e João, siga-me. Felipe, siga-me. Natanael, siga-me. Todos eles foram seguindo porque viram que Jesus era diferente. Mas eles só passaram a acreditar depois desse milagre. Você acha que é certo? Vocês acham que é certo a gente acreditar em Deus só por causa dos milagres? Só por causa do que Ele pode fazer? Por que isso é errado? Exatamente. E se Ele não fizer o milagre? E se Ele não fizer nada? Ele deixa de ser Deus? Como é aquela música que vocês gostam que canta por aí? E se fechar, ele continua sendo Deus, exatamente. Então você vai deixar de acreditar em Deus se ele não fizer o milagre? Exatamente. Acontece que nem todo mundo pensa assim. As pessoas pensam, não, se Deus não fizer, porque Ele não tem poder para fazer isso. Ele é mau. Ele não me ama. Muitas provações, muitos sofrimentos, nós sabemos que aqui vem do pecado de toda a humanidade, né, que nos atinge, mas também Deus permite para que nós sejamos aprovados e aprovados, né? Nós nunca vamos ser aprovados diante de Deus só vivendo de boa, tranquilo. E a gente não busca Deus com profundidade quando está tudo bem. Não é verdade, irmão? Quando está tudo beleza, a gente ora mais rápido, né? A gente fica menos tempo com Deus, né? Mas quando a coisa aperta, aí a gente busca mais a Deus. E é nessa busca que Ele pode trabalhar em nós. Ele pode fortalecer nossa fé. Concorda, irmão?
Esse foi o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus. E agora qual foi o segundo milagre que Jesus fez? João 4. Capítulo 4 agora. O segundo milagre que Jesus fez. João 4, do 43 ao 54. O que acontece aqui? Jesus estava em viagem, saindo da Galiléia para a Judéia, e aí chega ao ponto de Jesus um homem, um centurião, um soldado, um oficial do reino. E ele chega para Jesus e diz: Mestre, venha curar meu filho, porque meu filho está morrendo. O filho desse homem estava morrendo. Agora preste atenção nessa resposta de Jesus. O centurião veio ali triste. Você pode imaginar, se seu filho estivesse morrendo, como é que você ia chegar até Jesus? Você ia. Se Davi estivesse morrendo, como é que você ia chegar até Jesus? Feliz? Sério? Como é que ia ser o trajeto da sua casa até chegar onde estava Jesus? Apressado? Seu coração ia estar como? Você ia estar suando frio, você ia estar angustiado. Davi está morrendo, eu preciso encontrar o mestre. Pois é. Então, imagine que quem é pai deve ficar ali com o coração na mão, ali angustiado, cada passo da viagem, cada momento da viagem vai ser uma tortura. Então, imagine que aquele homem se sentia assim. Aí ele chega para Jesus e diz: Mestre, cure meu filho, porque ele está morrendo. Agora, olha a resposta de Jesus. Então, verso 48, capítulo 4, verso 48. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum verão. O que vocês acham dessa resposta de Jesus? Será que ela foi uma resposta seca, uma resposta fria? O que Jesus quis dizer com essa frase? O homem chegou ali todo desesperado, todo agoniado, e Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês vão ter. O que vocês acham dessa resposta de Jesus? Por que Jesus falou desse jeito? Então, essa resposta aqui não foi necessariamente para aquele homem, foi para aqueles seguidores de Jesus, para aqueles discípulos de Jesus. Porque, como vocês viram, eles só passaram a crer depois que Jesus fez um milagre. Eles não acreditavam pela fé, eles acreditavam pelo que eles viram. Como Jesus fazia os milagres, como Jesus fazia aquelas coisas, eles acreditavam. Então, por isso Jesus disse, não para aquele homem, mas para os seus discípulos. Assim como daquela vez que ele encontrou a mulher Fenícia, a mulher pediu para ele tirar o demônio da filha dela, né? A filha estava lá em casa, né? Ela foi sozinha, e perto da minha filha do demônio, aí ele disse: não é o certo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aquela resposta seca de Jesus também, ali era muito mais para os discípulos, para ver qual era a reação dos discípulos, do que para a própria mulher, né? É uma situação semelhante aí. Pois é. É por isso que Jesus disse isso para os discípulos: se vocês não virem eu fazendo nada, se vocês não virem fazendo nenhum milagre, de modo nenhum vocês vão crer. Então aqui foi uma repreensão para os discípulos. Exatamente. E voltar àquilo que eu disse antes. Ele tem que crer, mesmo que não haja milagre, mesmo que pareça que Deus está em silêncio, mas mesmo assim tem que acreditar que o tempo dele é melhor, a vontade dele é superior. Exatamente. Agora o homem continua insistindo. Olha a fé desse homem aqui. Esse homem aqui, um detalhe para vocês, ele não era o povo de Deus. Esse homem que veio até Jesus, ele não era judeu, ele era romano, ele era estrangeiro. E ele veio com a fé que em lugar nenhum a gente vê na Bíblia uma fé tão grande quanto esse homem. O oficial pediu mais uma vez: Senhor,
Tinha muita fé, tinha muita fé. Senhor, venha antes que meu filho morra. Agora olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Então, olha, Jesus não acompanhou aquele homem até a sua casa. Jesus não foi com ele, tocou na mão do filho dele para poder o filho ser curado. Ele disse: vá, o seu filho vai viver. Será que a gente ia acreditar se fosse só desse jeito? A gente só acredita que quando a gente vê a pessoa curando, Jesus na lá mão, tocando. né? Na mão que a camisa sai, está sendo na cabeça dele, Na mão, você lembra da história da mão, né? Na mão, aí o estrangeiro foi pedir, ele era leproso, ele foi falar com Eliseu, para Eliseu curar ele. Aí Eliseu disse o quê? Mandou um servo, Eliseu nem saiu de casa, ele ficou lá dentro e mandou um servo dizer: olha, vá lá no rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Depois você vai olhar 7 vezes que você vai ser curado. Depois você mergulhar 7 vezes, aí você vai ser curado. Aí ele ficou muito irritado, porque Eliseu não foi falar com ele pessoalmente, porque ele tocou na pele dele. Ele era um bicho. Ele era um general. Ele ficou muito decepcionado, porque Eliseu nem chegou a sair de casa para falar com ele. Porque ele disse assim: os rios lá da minha terra são muito mais limpos, são muito mais bonitos do que esse rio Jordão, parece um lamaçal. Então ele se sentiu humilhado quando Eliseu mandou ele fazer isso. Só que aí o servo dele disse: olha, se ele mandasse fazer uma coisa difícil, você ia fazer? Se ele mandasse fazer algo complicado, você não ia virar de vida para fazer? Aí mandou você só uma mulher que você está achando ruim. Aí depois disso, aí nada, realmente, aí ele foi, mergulhou 7 vezes e foi o que aconteceu? Foi curado. Então a mesma reação esse homem que devia ter, porque Jesus, ele chamou Jesus para ir com ele e curar o filho. Aí Jesus disse o quê? Pode ir, que o seu filho já está bom. E ele confiou. Os discípulos é que não tinham fé, precisavam ver para mim. Mas esse homem demonstrou uma fé superior à dos próprios discípulos de Jesus. E ele disse: só vá e vai dar. Essa é outra história igualzinha a essa. E outro oficial que também tem filho doente, Jesus curou do mesmo jeito. Que também teve a mesma fé desse homem. Mas é bem lembrado. Então aquele homem, ele acreditou na palavra de Jesus. E confiou na palavra de Jesus. Acho que se fosse qualquer outra pessoa, ele ia dizer: não, mas eu vou acreditar só na sua palavra se eu chegar lá e o menino não tiver melhorado. Eu dei uma viagem perdida só para ouvir você falando e, né? Pois é. Aqui havia um outro detalhe que mostra o quanto ele tinha confiado em Jesus. Quando perguntei a Eliane se Davi estivesse morrendo, como seria a viagem até encontrar Jesus? Ela disse que ia ser apressada, né? Ia correndo, ia rápido, correndo para encontrar Jesus. Aí olha o detalhe da confiança desse homem. Na ida ele foi rápido. E na volta, olha que interessante aqui, verso 51. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que seu filho estava vivo. Então ele perguntou a que horas o seu filho havia sido melhor. E informaram: ontem, a 1h da tarde. Ou seja, depois que Jesus disse: seu filho está vivo, seu filho está bem, aí ele voltou tranquilo para casa, sem pressa. Ele confiou. Porque ele poderia ter confiado e ter voltado de jeito para conferir, né? Ele podia ter voltado correndo para ver se o filho tinha melhorado. Só que depois que Jesus disse, aí ele relaxou. Ele confiou. Não sei quando você pede uma coisa a Deus, você relaxa, descansa no que ele diz, ou você fica preocupado para ver se vai acontecer mesmo?
A gente quer as coisas na mesma? Exatamente. A gente nunca aprendeu, a gente não aprende nunca o sentido de descansar em Deus. Essa é uma frase bonita que a gente canta, descansar nos braços do Pai. A gente canta, mas a gente não aprende. Porque a gente pega e continua preocupado. A gente pega e fica agoniado se Deus vai fazer ou não. Pois é. Essa é toda a coisa que eu escutei. Pedir descanse. Deixa agora com ele. Você vê a sua parte, você pegou na mão dele, agora descanse. Deixa ele resolver. Você sozinho não consegue resolver, ele sabe o que ele fala. Exatamente. Então esse homem aqui, ele realmente confiou, porque ele pediu, Jesus disse, vai dar bom, seu filho vai ser curado, e ele voltou tranquilo para casa. Tanto é que no dia seguinte é que os servos dele chegaram, apareceram, e disseram, seu filho foi curado. Aí ele perguntou, de que horas o menino foi curado? Aí os caras respondem, ontem, em 1h a febre deixou ele. Com isso, o pai reconheceu que tinha sido na mesma hora que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram em Jesus. Amém? Então, na hora que Jesus disse, seu filho está bom, lá da casa do homem, o filho melhorou. Não tem mais choro. Pois é. Deus cura. E é interativo, porque você está falando, a música está falando, Francisco. No sermão é só eu estou falando ali, todo mundo escuta, mas aqui é. Se vocês lerem em casa e não entendem, vocês veem os. Quando você lê, não entende essas frases muito difíceis, aí você vai ver os. Tem um negocinho na internet que ajuda muito. Os pastores explicando. Essa letrinha pequena aqui às vezes embaralha, você pode matar esse para ler. Aí você vai para um dos vídeos. Tem vários vídeos. Tem uns pastores mais idosos que falam a linguagem mais antiga, se você achar melhor. Tem uns pastores mais jovens que falam a linguagem mais mastigada para você entender. Aí todas essas frases difíceis aqui da lição eles explicam bem direitinho. E aí você vê o vídeo em casa, aí você pega um comentário que o pastor disse lá e você traz para cá. Ah, eu vi o pastor Leandro Quadros explicando isso no vídeo e ele disse que era assim, assim, assado. É pronto, você traz esse comentário para cá e pronto, a gente quer essa resposta lá dentro. Entendeu? Então isso tudo a gente tem que fazer quando a gente está estudando a lição. Não é só ler por ler, é ler e aprender. Você tem que guardar essa história dentro de você, porque um dia quando todos nós fomos diante dos tribunais para falar da nossa fé, o Espírito Santo vai lembrar de tudo isso que você está vendo no banho.
Um dia, quando as pessoas forem perguntar a você, por que você continua sendo cristão? Por que você continua do lado de Deus? Por que você insiste tanto na sua fé? Aí você vai lembrar de tudo que você estuda aqui. Você vai saber falar. Mas para você poder saber falar na hora, o Espírito Santo lembrar você na hora, porque você só pode lembrar de uma coisa que você Então, esse foi o segundo milagre. Terceiro milagre de Jesus. João 5. Esse é grande. João 5, do 1 ao 9. Todo mundo aqui tem a história de milagre para contar. Então, junto com esse milagre da Bíblia, a gente pode colocar os milagres que Deus fez na nossa vida. As pessoas podem dizer assim, por que Deus não faz mais aqueles milagres que ele fazia no tempo da Bíblia? Por que ele não faz hoje? Quem disse que ele não faz? A sua vida é um milagre. Todo dia Deus faz milagres na vida de cada um de nós. Terceiro milagre, João 5, do 1 ao 9. Resumindo aqui a história. Esses outros dois foram lá na Galileia. O que era a Galileia, para vocês entenderem? A Galileia é tipo a região nordeste. Imagine que Cafarnaum, Nazaré, Caná da Galileia é como se fosse Itajá, Pobaçu, cidadezinha do interior. Quando eu fui lá em Natal e falar sul, Pobaçu, eu digo, o que é isso? Eles acham que eu estou brincando, eles acham que não existe essa cidade. O pessoal de Natal não vem aqui para o interior. Então a gente é interior para Natal. Imagina lá para São Paulo, Brasil. Então a gente é um pouco comum. Pois é. Pois é. Pois é. Então, Nazaré, Cafarnaum, Caná da Galileia, esses lugares que Jesus cresceu, que Jesus fazia esse milagre, era no interior, é lá na Galileia. E a Judéia era como se fosse São Paulo, era como se fosse ali o sudeste do Brasil. O sudeste não tem preconceito com o nordeste. O pessoal do sudeste tem preconceito com o nordestino, que diz que os nordestinos são sertanejos, são caipiras, que são brocos, que são matutos. Então, os judeus têm preconceito com os galileus. Dizem que os galileus eram desse jeito. Então, era como se os galileus fossem o nordestino e os judeus eram como se fosse o pessoal do sudeste, do sul. Você acha ali, vocês fossem dele, né? Então, esse milagre que Jesus fez foi lá no interior. Agora, esse foi na capital, foi em Jerusalém, que é como se fosse São Paulo. Então, Jesus foi lá para o templo de Jerusalém e do lado do templo tem um tanque. Era como se fosse ali uma piscina grande, e ao redor dessa piscina tem um pavilhão, uma varanda grande, onde ficavam vários doentes, aleijados, cegos, surdos, mudos, pessoas ali com deformidades, ficava todo mundo ali ao redor do tanque. Aí o que acontece? Você sabe que na piscina, geralmente nas piscinas no oásis, nas piscinas onde tem aqueles balneários, no fundo da piscina tem um ralo, né, que puxa a água e depois ela volta para o chafariz, né? Como é que chama aquela mudinha que na piscina? É chafariz, né?
a água da piscina fica rodando, né? Fica oscilando. Ela entra por aquele ralo e sai para aquele chafariz, né? E quando a água da piscina vai enchendo a piscina, e quando está enchendo a piscina, aí saem umas borbulhas assim, a água está entrando. Pois é. Então esse tanque aqui, quando a água entrava no tanque, aí eles começavam a borbulhar, como se estivesse fervendo. A água começava a borbulhar. Aí o povo acreditava que aquela água se mexendo, que aquela água borbulhando, era um anjo que estava mexendo na água. E na hora que o anjo estava mexendo na água, era a hora de pular dentro do tanque. Porque na hora que o anjo estivesse mexendo, na hora que pulasse, a pessoa era curada. Era uma aprendiz. Era uma aprendiz. Não quer dizer que seja verdade. E os estudos dizem que esse tanque, na verdade, era os romanos que tinham feito. Então, quem sabia desses canais subterrâneos para jogar água dentro eram os romanos. Os romanos não sabiam. Então, as pessoas simples ali não entendiam aquele mecanismo. Então, eles achavam que quando a água borbulhava, era um anjo. Então, criou-se essa crendice e as pessoas se amontoando ali e esperavam. Quando a água borbulhava, me rebola. E tal, os familiares jogavam ali seu irmão, seu filho, seu pai, jogavam lá dentro. Só que aquele não tinha, foi deixar para só. Imagine que os judeus hoje. Podia ter jogado assim ele. Imagine um judeu hoje morando numa casa como a nossa. Imagine escutando a água subindo para a caixa. Ele ia ficar assustado, né? Porque a água está subindo para a caixa, não em cima. Então, tem um cano assim lá de fora da parede de casa que a água está subindo na água. Então os judeus não sabiam desse sistema que os humanos não feitos. Então eles imaginavam, então isso deve ser um anjo que está mexendo na água, que a água não se mexe desse jeito, a água estava parada até agora, não é todo tudo. Aí quando dá essa hora a água começa a se mexer, isso é um anjo que está mexendo, só pode. Então, na hora que o anjo começou a mexer a água, todo mundo pulava. Só que tinha uma pessoa que estava 38 anos tentando pular e não conseguia. Porque ele era curto. Porque ele era paralítico, ele estava aleijado. E não tinha quem chutasse ele lá. Deixava ele lá e tal. Ele estava 38 anos paralisado. Toda vez que ele ia rastejando, tentando chegar, aí todo mundo já entrava na água e não tinha espaço para ele. Não tinha ninguém que ajudasse a entrar na água. Nem entrar, nem tirar. Pois é. Então, Jesus, ele sabia da existência desse homem. Porque Jesus sabe a realidade de todo mundo. Jesus sabe a realidade de cada pessoa. E nunca pense que Jesus tem um filho de preferência. Tem os que são mais urgentes e tem os que são menos urgentes. Os mais urgentes eu considero primeiro e os outros eu nem olho. Isso aí eu nem quero nem saber. Jesus, ele olha todo mundo igual, ele sabe a realidade de cada um. Acontece que, embora Jesus saiba a realidade de todo mundo, olha o que aconteceu nessa história. Olha aí. Versos 5 e 6. João 5, 5 e 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Então, olha que interessante. Tinha aquela multidão toda ali de gente doente e Jesus falava justamente com esse homem que estava ali há mais tempo, que era o mais necessitado. Por que Jesus só foi curar aquele homem e não curou todo mundo de uma vez? O que vocês acham? O livro já responde, mas por que vocês acham que Jesus não curou todo mundo de uma vez? Só curou aquele homem? Não, mas se deu uma resposta boa, mas ninguém era comigo, mas você pegou. Os anos se passaram, mas não pegou a fé. Também outra resposta boa para mostrar que o milagre não era pular no campo, era confiar, era a economia dele. Isso. O milagre não era do campo, era da palavra dele. Essas duas são boas, mas não é exatamente essa. E aí a gente vai descobrir já porque Jesus não curou todo mundo de uma vez. Mas vamos entender o seguinte: Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos e Jesus foi falar somente com ele. Agora, olha a pergunta de Jesus, olha o nível da pergunta de Jesus.
perguntou: você quer ser curado? Pois é, ele estava ali há 38 anos, tentando entrar. Ele morava ali. Eles construíam as barraquinhas e ficavam ali, como ele. Os moradores ali eram todo mundo. Aí, olha, aquele homem estava há 38 anos tentando ser curado, tentando entrar naquele campo. Aí Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? A gente é ignorante, acho que vocês. Óbvio que ele é óbvio. Olha aí, isso é um transformado, isso que não é ignorância, né? Isso não é ignorância. Exatamente. Mas aqui a maioria das pessoas geralmente. Pois é. A maioria de nós talvez respondesse desse jeito. É fácil, não está vendo? Aqui querem entrar? Pois é. Aí olha, Jesus perguntou: você quer ser curado? Quais eram as duas respostas para essa pergunta? As duas únicas respostas para essa pergunta. Você quer ser curado? Só tem duas respostas. Duas palavras bem pequenas. Sim ou não? É uma pergunta fechada. Você quer ser curado? Sim ou não? Não é para você dar outra resposta. É sim ou não. Você quer ou não ser curado? Aí olha a resposta dele. Bem pequeno. Você quer ou não quer? Olha a resposta do cara ali. Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque, quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Era a resposta que Jesus queria? Não, Jesus queria um sim ou não. Por que Jesus fez uma pergunta fechada para esse homem? Vou contar outra história. Quando Jesus foi curar Bartimeu, que era cego, Jesus disse a Bartimeu: o que você quer que eu faça? Essa pergunta é uma pergunta aberta ou uma pergunta fechada? Não. O que você quer que eu faça? Ele poderia responder, ele poderia pedir qualquer coisa. Me dê uma esmola, me dê uma casa, me dê dinheiro, me dê riqueza, me dê uma esposa. Essa é a pergunta de todo mundo que queria ouvir de Deus. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu dê? Bartimeu era cego. Não é esse homem, era outra história. Jesus foi curar Bartimeu, aí Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Uma pergunta aberta. Jesus perguntou, ele podia responder de qualquer coisa. Aí Bartimeu respondeu: Senhor, eu quero ver de novo, eu quero enxergar. Aí para o paralítico, que também era a mesma situação, aí Jesus perguntou: você quer ser curado? Sim ou não? Por que para um Jesus fez uma pergunta aberta e para outro Jesus fez uma pergunta fechada? Porque na primeira eu tenho certeza que ele não tem. Exatamente. Só melhorar esse final aí. Mas a resposta é quase completa. Por que será que aquele homem não respondeu sim ou não? Porque ele achava que para ele ser curado mergulhei na acreditar. É a crença dele, né? Mas a realidade não era essa. Exatamente. Assim eu acho. E sabia que a gente se acostuma com o que é ruim? Comer uma coisa boa aí. Pois é. Então esse homem já está acostumado a comer comida ruim. Quando provou de uma comida boa, é assim. Foi para o hospital?
Então Jesus precisava mudar a mentalidade dele para fazer entender que a cura não vinha dali, vinha dele, vinha de Cristo. Então Jesus precisava mudar a mente dele, fazer ele acreditar, deixar de duvidar e fazer ele se desacostumar daquela realidade que ele estava vivendo. Ele tinha se acostumado. Quem veio no mesmo lugar? Isaías agora, Isaías pegou uma coisa, muita gente coloca fé nos objetos, coisas. Vem pra dentro, você está escondendo o ouro aí fora. Está escondendo o ouro aí fora. Então, e é como as pessoas hoje colocam sua fé em objetos, coisas, em rituais. ou até em outras pessoas. São pecadores como nós. Ore por mim, porque se você orar, você vai curar. Como se fosse a oração da irmã que tivesse poder. Então a gente acaba se acostumando com o que é ruim, assim como aquele ano. Nós passamos 35 anos naquela casa, no seu machado. Quando eu chegava na casa dos meus alunos, a casa dos meus alunos estava no 5, língua de vaca, era melhor que a minha. Eu disse, rapaz, 35 anos morando numa casa toda quebrada, toda. A gente chegava do culto, né? Aí tinha um quebrado, a gente andava de entrar, tinha roubado as coisas. Por 3 anos essa casa foi roubada. Não subia na gente, ninguém se mexia. 35 anos morando numa casa horrível. Ficava parado para trás. O cupim comia, era. Não ia retelhar, as cabras ricas, tudo comia pelo comida. O chuveiro, a gente passou mais de 25 anos com o chuveiro caindo seus pininhos. Até que minha mãe quebrar tudo. Eu descobri que tinha uma bola de cimento dentro. Eles estavam caindo força. 25 anos na minha casa. Com o chuveiro, quando a gente jogava o chuveiro, a água descia um pouquinho. Foi só tirar o pano do carro, tirar o negócio. Exatamente. Então a gente se acostuma com coisas ruins tanto na vida material quanto na vida espiritual. Às vezes a gente se acostuma tanto ali com aquela vida estagnada espiritualmente que às vezes a gente nem deseja mais a restauração, nem deseja mais a cura. Então a missão de Deus é fazer a gente entender que a gente é pecador, que a gente é desgraçado, que a gente precisa da salvação. A missão de Deus é fazer com que todo mundo entenda que precisa da salvação. Só que a maioria das pessoas acaba gostando tanto do pecado que acha que se salvar não precisa de salvar, não precisa de salvação, precisa de Jesus. A maior missão de Deus é fazer com que todo mundo entenda isso, que precisa de um Salvador. Era isso que Jesus fez na mente daquele homem. Primeiro ele precisou entender que a cura vinha de Cristo, e então aí Jesus curou ele. Então olha o seguinte, vamos olhar o restante da história. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Olha que interessante aqui, ele faz questão de dizer isso. Jesus não pediu àquele homem que tivesse fé nele. Jesus disse: tenha fé em mim, acredite em mim. Ele não precisou dizer isso. Como é que aquele homem demonstra a fé? A demonstração de fé dele seria se levantando, tomando sua cama e andando. Jesus disse: tenha fé em mim, só acredite em mim. Não. A sua demonstração de fé vai ser se levantar, pegar sua cama e andar. Fé não é só dizer que acredita. É agir de acordo com o que você acredita. É agir. Fé é ação. Por isso que ele canta uma música aqui que fé é ação. Fé não é só palavra. Fé e ação. Fé não é só acreditar, não é só você dizer que acredita, eu amo Jesus, Jesus é lindo. Fé não é isso. Fé é prática, fé é ação. Demonstrar que você confia mesmo. Quem confia age. Então aquele homem teve fé em Jesus porque ele se levantou, verso 9. Na mesma hora o homem se viu curado. Como foi que ele se viu curado? Ele sentiu o sangue correr para a perna, ele sentiu ali os ossos se fortalecendo, ele sentiu as juntas ali se
fortalecendo mais, e ele sentiu a vida entrando nele, e aí ele ficou de pé. Ele se viu curado, pegando o seu leito, começou a andar. Amém? Amém. Jesus curou aquele homem porque ele creu, porque ele confiou. A Isaías está falando da hora ali, mas a história não está Hoje a pregação vai ser bem resumida, mamãe. Vai ser só para ficar com um pouquinho mais. Mamãe, se a pregação hoje ela vai fazer, vai ser bem simples, bem resumida. Porque só a cura já traz essa uma lição. Aí o que vem depois da cura tem mais lições ainda. Que é a questão do questionamento, os líderes então se inflamaram, porque ele tinha curado um só que mandaram levar a cura para casa. Que a cura não era nada, era só uma capa que eles mudaram no chão para deitar. Não ia nem chegar nesse agora, você mas enfim, como ela já disse que eu queria que ela dissesse agora, então vamos para essa parte aí, vamos encerrar com essa. Quando o homem foi curado, aí João disse o seguinte, e aquele dia era sábado. Jesus fez essa cura no sábado. Aí é para a gente hoje, a gente diz, aí, qual o problema? Qual o problema da cura desse dia no sábado? Era porque no sábado os judeus, as leis dos judeus diziam que no sábado você não podia fazer nada. Era o dia mais chato da semana. Você não podia andar mais no monte, você não podia cuspir no chão, porque se você cuspisse no chão, você estivesse regando a terra e você estivesse trabalhando. Você não pode carregar sua cama, porque você está carregando o peso, carregar coisa de trabalho. Essas leis que eles colocavam não tinha na Bíblia. É coisa que eles inventavam para tornar o sábado um dia chato, um dia bíblico. Todo mundo odiava quando chegava o sábado porque era essa cruz, não podia fazer nada. Então Jesus fez essa cruz no sábado e aí os líderes não gostaram disso. Os líderes não gostaram que Jesus fizesse isso. E eles foram fazer a investigação, e eu não vou entrar em detalhes porque vai dar 10 horas. Foi 10 e 10? Mas vamos encerrar com o verso. Esse pessoal está falando aqui. É lição compartilhada, isso aqui é escola. É uma? Então vamos encerrar com um verso que não é dessa história, mas que faz todo sentido. Vamos lá para Mateus 12, verso 8. Mateus 12, verso 8. Vamos encerrar. Com esse verso a gente resume toda essa história. Mateus 12, verso 8 diz o seguinte: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Foi Ele que fez esse dia para ser um dia de restauração, para ser um dia de paz, para ser um dia alegre, para ser um dia de lembrança, para ser um dia da família, para ser um dia de cura, para ser um dia de restauração. Jesus é o Senhor do sábado. E tem outro verso que diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado não era para ser um dia de cruz, para ser um dia chato, era para ser um dia para que o ser humano se sentisse bem. Então era justo Jesus fazer aquelas coisas no sábado. Aquele homem foi restaurado, foi curado no sábado, de propósito, para que Jesus mostrasse isso para os judeus, mostrasse isso para o povo. Então, gente, que esse sábado possa ser um sábado de cura. Amém. Que esse sábado possa ser um dia agradável. Que não seja só mais um sábado, não seja só mais um dia da semana comum. Que esse sábado, que os sábados na sua vida sejam extraordinários. Amém. Acho que depois que a gente guarda vários, quando a gente começa a guardar o sábado, a gente coloca no hábito de ir para a igreja de manhã, participar tudo de manhã, você sente o seu organismo já diferente. Quando chega na sexta-feira à noite, às 10 horas, você fica com sono, você se acostuma a dormir cedo,
para acordar no outro dia de 6 horas, o seu corpo já se acostuma. Quando você fica em casa sábado de manhã, chega lá aquela coisa ruim. Eu não estou no lugar certo, não é estar aqui, é estar na igreja. Então, você está de pé, gente? Vamos encerrar essa escola família. Vamos estar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todos os aprendizados que nós tivemos da tua palavra, porque nós entendemos que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor pode restaurar a nossa vida, que o Senhor pode nos curar, mas que nos ajuda, Senhor, a confiar, mesmo quando a cura não vier, mesmo quando o emprego não chegar, mesmo quando as dores crescerem na nossa vida, nos ajuda a confiar crendo em Ti. Pois nós cremos em Ti pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. E essa fé, Senhor, assim como aquele centurião, assim como aquele paralítico, que essa fé possa estar no nosso coração a cada dia mais, crescendo e crescendo. Amém. Por essa igreja, esse sábado possa ser um sábado extraordinário da vida de cada um, em nome de Jesus.